Bem-vindo à primeira série de podcasts promovidos pelo Anemia Working Group, a Associação Portuguesa para o Estudo de Anemia, que tem como objetivo promover a investigação na anemia nas suas diversas vertentes. Neste contexto, promovemos uma série de podcasts que pretendem ser um espaço de atualização com caráter informal e didático. Hoje temos a doutora Mariana Coelho, gastroenterologista do Hospital dos Lusíadas em Lisboa, para nos falar de anemia e doenças gastrointestinais. Boa tarde a todos. O meu nome é Mariana Coelho, sou gastroenterologista e queria começar desde já por agradecer este amável convite para estar aqui hoje convosco um bocadinho a falar sobre a anemia na patologia gastrointestinal, que, como toda a gente saberá, engloba um leque muito vasto de condições e de patologias relacionadas ao tubo digestivo e muitas destas transversais ao dia a dia da maioria dos clínicos. E, portanto, desta forma, e para tornar este tema um bocadinho mais informal e mais interessante, em vez de tentar explorar exaustivamente algumas destas patologias, vou-vos convidar antes a refletir um pouco acerca de algumas questões que certamente surgem na prática clínica do dia a dia de todos nós. E, portanto, de uma forma geral, e criando aqui um bocadinho uma linha orientadora da nossa conversa de hoje, começo já por dizer que se calhar vamos decidir, excluindo a anemia da doença crónica, não é? que associada, como nós sabemos, a estados inflamatórios crónicos, doenças autoimunes, neoplásicas, que realmente têm bastante representação também na patologia do foro gastrointestinal, mas que no fundo acabam por não ter assim tantas nuances ou diferenças fisiopatológicas face às demais etiologias e aos demais órgãos de sistemas. E, portanto, hoje vou-me debruçar um pouco mais sobre a anemia ferropénica e vou também abordar a anemia perniciosa. Começando pela anemia ferropénica, porque claramente é uma causa muito importante de morbilidade no global e que está habitualmente associada a uma ou mais das três, ou temos um intake dietético reduzido face à necessidade, ou temos uma má absorção, ou temos perdas crónicas de sangue. E, portanto, é natural que, pelo menos nas últimas duas causas, as patologias do foro gastroenterológico tenham um relevo muito importante. E realmente, o que nós sabemos, ou o que a literatura e o que os estudos nos dizem é que até aproximadamente 1/3 dos homens e das mulheres pós-menopáusicas que surgem com uma anemia ferropénica de novo têm patologia subjacente e muito frequentemente esta patologia tem origem no tubo digestivo. Relativamente à má absorção, claro está que numa abordagem inicial destes doentes podemos encontrar logo aqui umas causas bastante óbvias, através da história clínica, que passam pelas alterações anatómicas cirúrgicas, nomeadamente nos doentes submetidos a cirurgias bariátricas, em que muitas das vezes há uma exclusão duodenal do trato gastrointestinal e, portanto, vamos perder ali a zona onde se dá a maior absorção de ferro no tubo digestivo, a par de, muitas vezes, de uma redução da secreção ácida. Por outro lado, causas que acabam isoladamente, não costumam ser a causa da anemia ferropénica, mas que também devem estar na nossa lista de diagnósticos diferenciais, que são as gastrites atróficas, com a hipocloridria ou a cloridria gástrica associados, que acabam também por ter algum impacto na absorção do ferro e que poderão ser uma causa, mas não é habitual que seja uma causa isolada. E finalmente, mas no fundo a mais importante, ou uma das mais frequentes nestas causas de má absorção, temos a doença celíaca. Faço aqui uma chamada de atenção para a doença celíaca, porque realmente o que nós sabemos é que está presente em cerca de 3 a 5% dos doentes que têm estas anemias ferropénicas de novo. E, portanto, é importante estar na nossa mente, quando abordamos este doente, e considerar sempre um despiste desta patologia nestes casos, mesmo na ausência de sintomas, porque, como todos sabem, a doença celíaca, claro está, classicamente é caracterizada pelos sintomas, por todos os sintomas de má absorção relativos ao trato gastrointestinal, mas há toda uma panóplia de outros sinais e sintomas que podem estar associados e muitos deles podem inclusive ser assintomáticos e apresentarem só uma anemia ferropénica.
e, portanto, considerar sempre esta causa como uma causa desta anemia, e até porque, de uma forma relativamente simples, podemos logo levantar algumas pistas para a presença ou não desta patologia através das serologias sanguíneas. Habitualmente, o que parece ser mais custo eficaz serão os anticorpos antitransglutaminase, que se consegue pedir numas análises sanguíneas normais, e que, quando positivos, acabam por levantar a suspeita desta patologia. Agora, aqui uma chamada de atenção importante é que, realmente, quando estes doentes se apresentam na nossa consulta, têm uma serologia positiva para a doença celíaca, uma anemia ferropénica, algo mais que nos faça suspeitar da presença desta doença, ressalvar que a serologia por si só não nos dá o diagnóstico definitivo. E, portanto, é importante que não iniciemos a exclusão de glúten na dieta destes doentes logo à partida, e que, e que vamos mantê-los com dieta com glúten até realizarem a endoscopia digestiva alta, porque realmente o que nos dá o diagnóstico cabal desta doença é a presença de atrofia vilositária a nível do adenal, e isto é conseguido e é objetivado através de biópsias realizadas numa endoscopia digestiva alta. E, portanto, não vamos cair na tentação de vermos uma serologia positiva e suspender e iniciarmos uma dieta isenta de glúten aos nossos doentes, não. Vamos mantê-los com glúten mais alguns dias ou algumas semanas até conseguirmos realmente a confirmação ou o diagnóstico definitivo endoscópico, porque senão acaba por ser uma chatice, porque a história é natural, ou na maioria dos casos o que acontece é que suspendemos o glúten, no final de algumas semanas ou de alguns meses pode haver uma normalização desta atrofia vilositária. E o que acontece é que, quando vão fazer endoscopia, já têm um duodeno ou quase normal, ou que não preenche critérios de doença celíaca, voltamos a ter de reintroduzir o glúten e, portanto, na prática acaba por complicar aqui um bocadinho esta dinâmica. E, portanto, serologia positiva não é diagnóstico definitivo, manter a dieta com glúten até conseguirmos fazer endoscopia digestiva alta com biópsias do duodeno e comprovação desta atrofia vilositária, que é o marco diagnóstico desta patologia. Por outro lado, e não menos importante, temos a questão das perdas crónicas, perdas sanguíneas crónicas, e claro está que o tubo digestivo é um terreno muito fértil para conseguir, para haver estas perdas sanguíneas e mesmo assintomáticas crónicas. E a primeira coisa que nos vem à cabeça e o diagnóstico mais temido são sempre as neoplasias, e realmente parece que em cerca de 8 a 10% dos homens e mulheres pós-menopáusicas têm uma neoplasia do tubo digestivo que parece justificar estas perdas crónicas. Eu reforço sempre aqui a ideia das mulheres pós-menopáusicas e dos homens, porque realmente na pré-menopausa a anemia ferropénica nas mulheres é francamente frequente, por razões óbvias, nomeadamente as perdas menstruais, e portanto nesta população em específico, em que realmente é muito frequente, na maioria dos casos justificada pelas perdas menstruais, convém termos mais aqui alguns fatores que nos façam suspeitar de algo mais, e portanto perceber se há mais algum sinal ou sintoma de alarme que à partida justifica uma investigação adicional. E por outro lado temos as causas benignas, que também são bastante representativas, desde a doença ulcerosa péptica, portanto, desde as erosões gastroduodenais a úlceras, de facto, gastroduodenais, e que é bastante frequente, principalmente pensar sempre na população, e nomeadamente na população mais envelhecida, que acaba por fazer uma toma crónica de anti-inflamatórios não esteroides, que acaba por ser um fator de risco importante para esta doença ulcerosa péptica. E depois, ainda dentro das etiologias benignas, as lesões vasculares, portanto, angiectasias, angiodisplasias de todo o tubo digestivo. E aqui levanto aqui mais um alerta para nos lembrarmos, se tivermos um doente que por acaso tenha uma estenose aórtica, aquela associação clássica da síndrome de Ayde, da estenose aórtica, com angiodisplasias do tubo digestivo, nomeadamente do cólon, que podem justificar
estas perdas crónicas do tubo digestivo. E também, isto acaba por ter um bocadinho mais de relevo, porque é mais frequente na população mais envelhecida, que também são os doentes que nós temos que mais frequentemente estão anticoagulados. Portanto, estas perdas podem começar a ter algum relevo clínico e analítico na vida dos doentes e, portanto, pensar sempre também nestas etiologias. E, portanto, o que é o clássico? E a abordagem dita clássica de uma anemia ferropénica, de novo, é fazer o estudo, a par da exclusão da doença celíaca, que pode ser feito logo com endoscopia à partida, é fazer um estudo endoscópico ao doente, portanto, com uma endoscopia digestiva alta e com uma colonoscopia. Isto aqui é um bocadinho o standard da prática de todos nós e não é novidade e, portanto, não é sobre isto que vos venho falar. Convido-vos a refletir um bocadinho em algumas chamadas de atenção e algumas nuances de alguns doentes que, infelizmente, vão constituindo cada vez mais a nossa prática clínica e nos quais, se calhar, devemos pesar bem o risco-benefício de fazer esta investigação. E, portanto, a primeira coisa que chama a atenção e que poucas vezes falha, mas acho que nunca é demais relembrar, é que realmente confirmar sempre que há uma etiologia, portanto, que a causa desta anemia do nosso doente é uma ferropénia, porque a anemia no geral e com outras características não é uma indicação formal para a realização de estudo endoscópico, só realmente a anemia ferropénica. E, por outro lado, a ferropénia sem anemia não está comprovado que realmente haja algum benefício em estudarmos estes doentes com endoscopia, portanto, com endoscopia alta e baixa, só porque sim. E, portanto, estar muito atento à presença de sintomas ou sinais concomitantes ou de alarme que nos justifiquem um bocadinho mais a questão, portanto, a iniciativa de pedir exames invasivos e com riscos a estes nossos doentes. E, por outro lado, comprovada a etiologia e a par de toda a marcha de diagnóstico e de investigação que vamos disputar, não esquecer de medicar logo à partida os doentes com ferro oral, porque em nada dificulta depois o estudo adicional e não devemos protelar até obter um diagnóstico para iniciarmos esta reposição com ferro oral. O segundo tópico que gostava de abordar é a questão da pesquisa de sangue oculto nas fezes. Relembrar sempre que a pesquisa de sangue oculto nas fezes é apenas um teste de rastreio numa população assintomática com um risco padrão de cancro coloretal numa idade compreendida entre os 50 e os 74 anos. E, portanto, fora deste âmbito não tem valor. E, portanto, num doente que se apresente com uma anemia ferropénica ou qualquer outro sintoma do trato gastrointestinal, a pesquisa de sangue oculto não é um meio complementar de diagnóstico e não tem valor nesta população. Até podemos, um doente com 40 anos faz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes que é positiva, acaba por fazer uma colonoscopia e diagnosticamos um cancro coloretal em idade jovem. Isto acaba por não dar valor à pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque nós, à partida, não a pedimos para o seu propósito. Se pedimos esta pesquisa de sangue oculto foi porque o doente já tinha algum sintoma ou algum sinal que nos terá preocupado, nomeadamente uma anemia ferropénica. E, portanto, no fundo foi um passo fútil que demos, quando podíamos, à partida, se calhar, iniciar logo o estudo com endoscopia digestiva alta e baixa. E, portanto, relembrar sempre que a pesquisa de sangue oculto é só um exame de rastreio para doentes assintomáticos com risco padrão de cancro coloretal. E depois, e finalmente, abrindo aqui uma chaveta importante, é esta questão de considerarmos sempre o risco-benefício de sujeitarmos o doente que temos à nossa frente à realização destes exames, porque, claro está, a endoscopia e essencialmente a colonoscopia, que são exames invasivos, mas com riscos que, na pior das hipóteses, apesar de muito frequentemente, podem resultar na morte do doente, se tivermos uma iatrogenia importante. E, portanto, devemos ter sempre isto em mente. E claro que pode ser muito simples decidir se temos, por exemplo, um doente que até pode ter 83 anos, tem as fragilidades inerentes à idade e terá os seus riscos, mas que se apresenta com uma anemia ferropénica de novo, que tem poucas comorbilidades, um bom performance status, realizamos um estudo endoscópico e diagnosticamos um cancro coloretal. E este doente vai ser candidato a uma terapêutica, portanto tem condições cirúrgicas, vamos operar o doente, vamos fazer toda a terapêutica que seja suposta. E isto é um caso e é relativamente linear e não deixa muitas dúvidas.
Por outro lado, temos de considerar também outros casos, como um doente que tenha uma idade muito avançada, um doente muito frágil, com múltiplas comorbilidades, que corre um risco elevado e ainda acrescido por fazer os exames, corre um risco elevado se houver alguma sedação associada aos procedimentos e que, se realmente correr tudo muito linearmente, até podemos fazer um diagnóstico aqui que não vai resultar em nenhuma medida terapêutica porque o doente não tem condições e acabamos por cair um bocadinho aqui na futilidade diagnóstica e estes são os casos difíceis e portanto são estes os casos que devemos ter, pesar bem, pôr bem os riscos e os benefícios no prato da balança, discutir com colegas se necessário, discutir sempre com o doente ou com a família do doente e, portanto, perceber se realmente o que nós estamos a propor ao doente que temos à nossa frente é um risco que se justifique para aquilo que lhe temos para oferecer. E, por outro lado, também para falarmos um bocadinho na parte da patologia benigna, também pode dar-se o caso de termos um doente bastante idoso, que até podia já ter tido no passado uma anemia ferropénica, mas que sofre um agravamento desta anemia ferropénica, que depois na colheita da história até percebemos que ele iniciou uma anticoagulação há pouco tempo, mais ou menos na altura em que agrava da anemia, e que tem um estudo endoscópico alto e baixo, recente, nos últimos 2 anos, de qualidade, que subentende sempre ter uma preparação do cólon adequada e que na endoscopia e colonoscopia que realizou não tinha nada de especial, a não ser, por exemplo, umas lesões, umas angiodsplasias do cólon direito e que, de resto, mais nada. Então, isto não tem um agravamento da anemia, não tem mais nenhum sinal de alarme, não tem hemorragia digestiva manifesta e, portanto, a questão que se coloca é vamos repetir o estudo endoscópico este doente, porque, na realidade, o que é que nós sabemos? Sabemos que tem um estudo recente que, à partida, neoplasias do trato gastrointestinal não vamos encontrar e, portanto, aí ficamos relativamente descansados. Estas lesões vasculares têm um caráter benigno e acabam por estar um bocadinho dispersas pelo tubo digestivo e, portanto, podemos repetir a colonoscopia, eventualmente queimar ou fulgurar algumas destas lesões, mas ele pode ter outras dispersas, por exemplo, pelo delgado, e que não vamos controlar. Portanto, temos de ver bem, então este doente respondeu bem à terapêutica com ferro oral, esta anemia é importante, é sintomática. Portanto, isto é essencial, porque se for se calhar um doente que está com uma anemia grave, dependente de transfusões e que não está a tolerar de facto esta anemia, que é importante, se calhar aí convém considerarmos repetir, principalmente com esta história de lesões vasculares e considerar uma... Agora, se conseguimos controlar bem o doente com uma terapêutica de suporte marcial adequada, à partida é lícito, se não houver qualquer outro tipo de sinal de alarme, considerar não repetir logo à cabeça um novo estudo endoscópico. E, portanto, lá está. Isto aí são exemplos que não têm uma resposta certa. É só para, no fundo, vos convidar um bocadinho a pensar nestes casos que vão surgindo no dia-a-dia, na prática clínica de todos e que acabam por nos levantar muitas dúvidas. Em alternativa, também deixar aqui a ressalva de que nos doentes muito frágeis, muito idosos, que realmente achamos que é um risco muito importante estarmos a fazer este tipo de exames invasivos, também é lícito considerar um exame de imagem, que é mais, de certa forma, mais inócuo, para exclusão de patologia grosseira, nomeadamente patologia na qual possamos intervir, pelo menos do ponto de vista sintomático. E, portanto, agora só numa nota final, uma breve abordagem à anemia perniciosa. É, portanto, a manifestação ou o sinal, um sinal tardio de uma gastrite atrófica autoimune, em que há uma destruição, por assim dizer, da célula parietal gástrica e, portanto, é uma gastrite confinada ao corpo gástrico e o que acontece é que estes doentes acabam por ter uma hipocloridria ou mesmo uma acloridria e não fazem produção de fator intrínseco, que é essencial à absorção de vitamina B12 no ileão terminal. E, portanto, estes doentes acabam por desenvolver esta anemia perniciosa, que é uma anemia macrocítica por déficit de B12, que é um resultado desta gastrite atrófica autoimune ao longo dos anos, em que há uma reserva, há
há um consumo de todas as nossas reservas de B12 e não há absorção de B12 adicional. E, portanto, porquê é que eu falo nisto? A maioria destes doentes até são assintomáticos ou então têm queixas dispépticas que são altamente inespecíficas e presentes na maioria da população em algum momento das suas vidas, mas faço esta chamada de atenção porque nos doentes com estas anemias macrocíticas por déficit de B12, que até pode e na população de doentes que tenha doenças autoimunes associadas, nomeadamente diabéticos do tipo 1, em que sabemos que o risco é 3 a 5 vezes superior à população em geral, ou doentes com outro tipo de, por exemplo, tiroidite de Hashimoto, doença de Graves, pensar aqui nesta etiologia como causa desta anemia por déficit de B12. E, portanto, o que é que nós podemos fazer neste momento? Não vamos propriamente guiar-nos pela sintomatologia, que acaba por não ser muito específica, mas considerar, primeiro, temos os anticorpos, temos por vezes anticorpos em circulação, e os clássicos são os anticorpos antifator intrínseco, são mais específicos para esta patologia, mas menos sensíveis, e os anticorpos anticélula parietal, que, apesar de mais sensíveis, são menos específicos. E é frequente encontrarmos, inclusive, na população de diabéticos tipo 1 em circulação, e não quer dizer que tenham gastrite autoimune. E, portanto, o diagnóstico, o que devemos fazer, tendo esta suspeita, é realmente realizar uma endoscopia digestiva alta, com biópsias adequadas, que depois acabam por demonstrar aqui um bocadinho esta atrofia que é confinada ao corpo, ou predominante no corpo gástrico, portanto um bocadinho ao invés do que acontece com a gastrite associada ao Helicobacter pylori. Também para não me alongar muito mais, vou ficar por aqui, porque tínhamos, relativamente à anemia na patologia gastrointestinal, tínhamos pano para mangas e muito para falar. E, portanto, espero ter abordado aqui e partilhado aqui convosco alguns pontos de vista que sejam relevantes à vossa prática do dia a dia. E fico disponível para discussão e troca de ideias. Foi um gosto e até um eventual próximo podcast. Esperamos que tenha gostado deste podcast que o Anemia Working Group preparou para si e assim o partilhe com colegas e amigos. Voltaremos em breve com mais um Anemia Podcast e gostaríamos de contar consigo desse lado. Fique atento, siga-nos no Facebook ou no LinkedIn. Até breve!